Oi, gente! Ai, meu Deus! Bom dia! Eu tô rindo, sabe por quê? Porque toda terça-feira eu entro 5 minutos antes. Alguém já reparou nisso? Ninguém reparou? Ai, deu até calor. Ai, meu Deus. E aí, gente? Ninguém vai falar oi pra mim? Ai, não acredito que ninguém vai falar oi pra mim. Oi? Ai, meu Deus do céu. Oi, Sofia. Só você mesmo para dar oi para mim, mas ninguém dá oi para mim. Ai, meu Deus do céu. Cadê o resto do povo que não entra? Bom dia, Isadora Rosa. Tudo bom? Oi, Alan. Pois é, eu entro porque eu tenho saudades de vocês. Pode um negócio desse? Aí, eu já vou falar. Aí, para não perder os 40 minutos, porque quem entra depois vai falar assim: não, mas a senhora está saindo mais cedo. Eu não estou saindo mais cedo. Ah, oi, Arthur, obrigada por lembrar que eu entrei cedo. É que eu estou aqui fazendo as coisas, eu nem reparo na hora. Aí, quando é 9h05 e 10h10. O que é isso, Alan? Alan? O que é isso que você escreveu? Essa palavra aqui, Among Us, o que é Among Us? Vocês inventam cada coisa. Bom, Bárbara Campelo. Matéria da prova é o seguinte: transformação de unidade. Transformação de unidade do sistema métrico, tá? Ah, entendi. Ó, então vou falar, presta atenção. Transformação de unidades. Múltiplos e submúltiplos do metro, ok? Repetindo, múltiplos e submúltiplos do metro, tem que saber a ordem certa. Presta atenção. Ó, eu vou fazer o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar, hein? Ó, o metro fica no meio. Depois do metro vem decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, ó, daqui para cá, a vírgula anda. Este aqui é o maior de todos. Esse aqui é 10 vezes 1 metro. Esse aqui é 100 vezes 1 metro. E esse aqui é 1000 vezes 1 metro. Tá claro? Decímetro é 1 metro dividido por 10. Centímetro é 1 metro dividido por 100. 1 milímetro é 1 metro dividido por 1000. Foi? Outra coisa importante. O que é perímetro? Quem sabe? Escreve no chat. Quem sabe o que é perímetro? O que é perímetro? Vai ser uma doida, né? Vamos, gente. O que é perímetro? Muito bem, Luigi. É a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Você esqueceu dessa última parte. Então, se você tem um retângulo, é esta medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida. Ou seja, se você tiver comprimento, largura ou comprimento, largura, você tem que somar 2 vezes cada medida para dar o perímetro. Agora, se for um quadrado, se for um quadrado, você tem que saber o comprimento e a largura têm a mesma medida. Então, você faz somar este lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado, tá certo? Tá? E circunferência a gente não pôs. Pelo menos eu não pus circunferência, porque perímetro de uma circunferência é só na aula prática, você pegando uma fita métrica, tá? Se você quer medir o comprimento de uma circunferência, quando você pega uma fita métrica, aqui, ó, você coloca a fita métrica aqui na ponta, dá a volta, e assim você mede o comprimento de uma circunferência. E na prova não dá para a gente colocar para você medir a circunferência de um corpo circular, só
na parte prática, tá? Então, teria não. Existe uma fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência, que é 2π vezes o raio, mas eu não coloquei, tá bom? Não coloquei porque não é uma coisa assim muito fácil de vocês lidarem no momento. Se a gente tivesse feito, é que também vocês também não pegaram fita métrica e mediram algo de circunferência, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quanto maior o raio, maior o comprimento, tá certo? Eu não vou tirar a tampinha aqui, senão vai começar a vazar creme. Aqui, ó, quanto maior o raio, porque o raio deste aqui é do centro até a borda. Então, o comprimento disso aqui é isso aqui. O perímetro da circunferência é o comprimento da circunferência, tá? O que é isso, Tiago? Tiago? O que é resistiva? Resistiva, não estou entendendo. Eu vou abrir o microfone para você falar para mim. Tiago Moreno. Fala, Tiago Moreno. Abre o teu microfone e me explica o que você quis dizer. Não, professora, a alavanca que era da última aula. Alavanca resistente. Ah, tá. Alavanca resistente. Alavanca cai na matéria do terceiro bimestre, não no segundo, tá? Ah, tá bom. Ok? Presta atenção. Alavanca interpotente, interresistente, interfixa e peso é a matéria do terceiro bimestre, tá joia? Do segundo bimestre, a matéria da prova é conversão de unidades. O que quer dizer conversão de unidades? Que você tem que saber qual é a ordem correta dos múltiplos e submúltiplos do método. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Então, quando que é a prova de vocês? É semana que vem já ou depois da semana que vem? Quando começam as provas de vocês essa semana? Ah, por isso vocês estão perguntando? Ok, tá. Então, vou falar. Vamos fazer uma revisãozinha agora, então? O que vocês acham? Cool? Cool? Legal? Então, vamos lá. Então, presta atenção no que eu vou falar. Very cool. Então, vamos falando inglês, que chique. Nossa, tô poderosa hoje, hein? Então, ó, presta atenção. Quando você vai fazer transformação de unidades, ok? Você precisa saber quem são os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, começa assim sempre do metro. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? São 7. O metro fica sempre no meio, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou antes de eu compartilhar a tela. Perímetro. Perímetro é distância, é a soma de todas as medidas daqui. Então, significa que na prova, a gente não vai dar objeto para você medir. A gente vai dar a medida para vocês do comprimento e da largura, para vocês calcularem. Detalhe, se tiver em unidades diferentes, por exemplo, se tiver em metro e pedir a resposta em quilômetro, você soma as medidas e depois transforma em quilômetro, ou vice-versa. Está em quilômetro, que é em metro, depois você transforma. Pode ter exercício tipo assim, a distância de um quarteirão é 180 metros. Quantos quilômetros vale? Você tem que transformar aquela medida em quilômetro. Dá para entender? Ou a distância de tal lugar é tantos centímetros. Transforma em metro. Ou a distância de um lugar até outro é tantos centímetros. Qual é essa medida em metro? Deu para entender? Deu? Outra coisa que vai ter na prova do segundo bimestre. Como é que se calcula a velocidade? Como se calcula a velocidade? Como se calcula a velocidade? Quem fala? Quem quer falar ou quem escreve? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que vocês não sabem, porque vocês estão me enrolando. Ninguém falou nada. Como é que se calcula a velocidade? Oi.
Pode ser quilômetro por hora, pode ser centímetro por segundo, pode ser metro por segundo. Ah! Não, errou, Luíde, ao contrário. É o espaço percorrido dividido pelo tempo. Repetindo, para calcular a velocidade, é o espaço dividido pelo tempo que demora para andar esse percurso. Ok? Cuidado com isso. Então, significa que é distância dividido pelo tempo. Se vocês estão tendo aula de física teórica, é ΔS sobre ΔT. Isto é calcular a velocidade. Isso mesmo, Luíde, é o espaço dividido pelo tempo. Por isso que a unidade é quilômetros por hora, porque é o espaço em quilômetros dividido pelo tempo gasto em horas. Ou espaço em metros dividido pelo tempo em segundos. Ou espaço em centímetros dividido pelo tempo em segundos. Lembra das nossas experiências que eu arranjei? Lembra? Um tubo, um pote transparente. Uma delas eu coloquei água. Aí vocês mediram o tempo que uma bolinha demorava para cair no fundo do recipiente. A gente media. Ah, pera, Bárbara, deixa eu abrir o teu microfone. Bárbara. Pode falar, Bárbara? Abre o teu microfone, Bárbara. Bárbara, você quer falar ou não? Olha, quando você quer calcular a massa de um corpo, se você tiver balança, eu abri da Bárbara. Você quer falar, Letícia? Oi, professora. Quer falar? Fala, Bárbara, Sim. qual é a tua dúvida? De que como que você calcula a massa quando você só tem a densidade e o volume? Você multiplica, ou melhor, você quer calcular a massa, você tem a densidade de Como volume. É só descobre o valor da multiplicar. massa? Ó, presta atenção, eu vou escrever uma fórmula no pedaço de papel, que é assim, ó, vou escrever aqui, tá? Vou escrever com caneta, tá? Dá para ver aqui, densidade igual a massa sobre volume, tá certo? Bárbara, não muta. Deixa desmutado, Bárbara. Tá vendo aqui? Tá bom. Densidade é igual a... Só muta depois que você acaba de tirar a dúvida. Então, a densidade é massa dividido pelo volume, tá certo? Aham. Você quer achar volume, que você quer achar massa, não tá certo? Tá vendo aqui? Vem para cá multiplicando. Então, massa é igual a densidade vezes o volume. Deu para entender? Sim. Você quer calcular o volume. Tem massa e tem densidade. Você troca de um lugar. A densidade desce e a massa fica aqui. Então, fica aqui, ó. Fica assim. Vai ficar volume é igual a massa dividido pela densidade. Massa igual densidade vezes o volume. Então, ó, presta atenção. A fórmula original é assim, tá certo? Densidade igual a massa dividido pelo volume. Você quer calcular o volume, vai ser massa dividido pela densidade, tá certo? Você quer calcular a massa, densidade vezes o volume. É essa relação que você vai ter entre as fórmulas. Claro, querida? Entendi. Obrigada, professora. De nada. Letícia Ruiz. Letícia, você quer fazer alguma pergunta, Letícia? Abriu teu microfone. Letícia? Não? Então tá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma dúvida, pede no chat que eu abro o microfone, tá certo? Tá ok? Mas tem que provar que é você. Não, tô brincando. Deu para entender? Então, quem estava com dúvida que nem a Bárbara compreendeu, você tem a fórmula da densidade. Quer achar? Ó, a fórmula original é densidade igual a massa dividido pelo volume. Você quer achar o volume, você troca de lugar, ó. Esse daqui troca de lugar com esse, virou volume igual massa dividido pela densidade. A fórmula original é essa. Você quer calcular a massa,
A densidade vem multiplicando o volume. Tá certo aqui, gente? Ó, essa é a fórmula original. Você calcula a densidade através da massa dividido pelo volume. Por isso que a unidade da densidade é gramas por centímetro cúbico, ou quilogramas por metro cúbico, ou quilogramas por litro. Entendeu? Então, se você tem essa e essa, quer calcular a massa? Você multiplica. Você tem esse, quer achar volume? Passa, troca de lugar a densidade e o volume. Volume igual a massa dividido pela densidade. Tá claro aqui, gente? Essa matéria não é da minha prova, dona Bárbara Campelo. O que você está perguntando disso? Isso é matéria de física teórica, né, danada? Vocês não têm física? Não, vocês têm física teórica. Ah, tapada que eu sou. Esqueci, vocês estão no 8º ano. Ai, da passada. Mas agora esclareceu, meu amor? Esclareceu? Ok. Bom, bora lá continuar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar uma tela e eu quero que vocês entendam como é que faz a conversão de unidades de um sistema para outro. Se alguém tiver dúvida, pede help no chat, tá? Que eu vou deixar... Era para continuar isso, mas não, pera. Deixa eu descompartilhar, eu quero uma folha em branco. Pera, deixa eu pegar uma folha em branco primeiro. Senão não vai rolar. Ok. Gente, eu vou compartilhar uma folha em branco para a gente trabalhar, tá? Cadê a folha em branco? Aqui, folha em branco. Bom, vou abrir o chat, vou colocar aqui. Se alguém tiver dúvida, fala. Então, ó, presta atenção. Você tem olha, vou escrever. Aqui você tem o quilômetro, depois do quilômetro. Tudo em minúsculo, tá, gente? Eita. Quilômetro, tá? Depois vem o hectômetro, depois vem o DAM, que é o decâmetro, depois vem o metro, depois vem o decímetro, depois vem o centímetro, depois vem o milímetro, tá certo? Então, ó, presta atenção. Se eu tenho... Tá vendo essa medida? 1.568 metros. Eu quero transformar em... Ó, eu quero transformar em quilômetro. Como é que eu faço isso? Então, eu vou escrever um número aqui, tá? Presta atenção. Onde está o cursor? Tá vendo aqui? Onde está a barrinha do cursor? É onde é a medida a unidade metros. Andou uma casinha. Está entre o 6 e o 8. Então, agora eu tenho 156,8 decâmetros. Andou mais uma casinha o cursor, está no meio, entre 5 e 6. Você tem 15,68 hectômetros. Andou mais uma casinha, você tem 1, ó, põe a vírgula aqui, você vai ter 1,568 quilômetros. Deu para entender aqui, gente? Pessoal? Pessoal, deu para entender? Se por acaso você tiver você está estudando química comigo, Luíde? Luíde? O calor ou o fogo só ocorre combustão se tiver oxigênio. Se não tiver combustão, não tem. Ah, meu filho, vai perguntar ao professor Pedro, eu não dou aula de química. Assim, e se eu falar uma besteira aí e você estudar errado, a culpa é minha. Pede pro Pedro. Já foi aula dele? Hein, Luíde? Isso é química. Então, pergunta pro professor Pedro. Anota aí para não esquecer, tá bom? Tá? Tá.
O que eu posso falar para você é o seguinte: quando você coloca fogo em alguma coisa e essa coisa pega fogo, ela só queima se tiver oxigênio perto. Se não tiver oxigênio, não ocorre combustão, tá? Tem alguns materiais que, na presença do oxigênio, eles queimam, tá certo? Tá? Agora ele tá vendo conversão de unidade, meu filho, é outra coisa. Minha matéria de prova é outra. Nunca funde as coisas, guri. Então, ó, presta atenção aqui. Tá, não, tá vendo isso aqui? Eu tenho 258,258 metros. Eu quero transformar em centímetros. Tá claro aqui? Tá claro? Então, presta atenção. Eu vou copiar o número sem pôr a vírgula. Então, eu vou colocar o cursor no meio. Aonde o cursor está, representa a casinha do metro. Andou uma casinha para a direita, virou decímetro. Deu para entender? Andou mais uma casinha para a direita, coloca a vírgula, isso aqui virou centímetros. Deu para entender, gente? Deu para entender ou não? Pessoal? Vocês entenderam ou não? Oi. Gente, eu tô falando com vocês. Pessoal, vocês... O que é mais ou menos, Sofia? Deixa eu achar você, Sofia. Sofia, abre teu microfone. O que é mais ou menos? Vai. Espaço dividido pelo tempo é velocidade. Posso. Voltando. Ó, você não quis falar, né? Não. Teu microfone acho que está aberto, Sofia. Vai, velocidade é espaço dividido pelo tempo, Bárbara. Bárbara, presta atenção. Espaço dividido pelo tempo é velocidade. Lembra das experiências que a gente media o comprimento do tubo? Quer dizer, eu já falava quantos centímetros tinha, mas vocês determinavam o tempo que demorava para o disquinho ou para a bolinha cair dentro do líquido? Então, ok, Bah. Ah lá, Sofia, olha aqui. Eu vou tirar essa vírgula daqui, tá? Apaguei. A vírgula não está aqui no meio? Aqui, ó. Aqui é a casa do metro, não é a casa do metro? Andou uma casa para a direita, virou decímetro. Andou mais uma casinha, virou centímetro. Entendeu, Sofia? Se a vírgula está aqui, ó, a vírgula está aqui. Aqui é metro. Andou uma casinha, virou decâmetro. Andou uma casinha, virou hectômetro e depois virou quilômetro. Pera, Tiago Moreno. Tiago Moreno, não entendi a tua pergunta, Tiago Moreno. Ô, professor, vai ter aceleração também? Não. Ou vai ser só na física teórica? Só na física teórica, porque as tá. experiências que a gente fez no laboratório não tinha aceleração. Quer dizer, laboratório. Aqui em casa, na minha aula. Eu tô ficando pirada. Jesus amado. Eu, hein? Ó, presta atenção. Eu só vou dar cálculo de velocidade, tá? Significa espaço dividido pelo tempo, sem aceleração, que no caso seria velocidade média. Presta atenção, seria no caso velocidade média, tá certo? Por quê? Porque foi os experimentos que eu fiz com vocês aqui em casa. Deu para entender? Mas eu posso dar quanto tempo uma bolinha demorou para ir de uma ponta a outra, dar o valor da velocidade e pedir para vocês calcularem a distância. Então vai ter, por exemplo, numa questão de prova, assim,
um carro de corrida percorreu numa pista de 200 metros, 200 3 quilômetros, vai. minutos. 200 Qual que é, metros? qual é a velocidade dele? Tipo isso? Pode acontecer isso. Ah, tá, entendi. Tá? É só que você não pode esquecer o seguinte, que velocidade é o quê? Espaço dividido pelo tempo. Eu não coloquei aceleração porque eu não calculei eu não fiz nenhum experimento com aceleração com vocês aqui em casa, porque não dava para fazer, porque senão eu tinha colocado na prova de vocês, tá? A única experiência que eu fiz, que eu pedi assim para vocês ouvirem com atenção, que foi quando eu soltei um objeto de uma certa altura e falei para vocês escutarem o barulho dela batendo na mesa. E eu morrendo de medo do negócio cair em cima do teclado, do notebook. Porque aí tem aceleração, tá? Tá, Tiago? Porque daí tem Ah, aceleração da entendi. gravidade. Tá certo? Como nós estamos Sim. próximos da superfície da Terra, o G vale 9,8 e umas quebradeiras, mas todo mundo arredonda para 10, que é para facilitar a vida na hora do cálculo. Lembra que eu falei isso para vocês? Uhum. Eu não sei se o professor Caio usa 10. Ele usa 10 ou usa 9,8? Acho que 10. É mais fácil 10, tá? Agora, quando vocês estiverem no colegial, vai ter uma matéria. Quando eu digo no colegial, é no primeiro ano do colegial, daqui a 2 anos, na apostila 4. Olha, eu sei de cor, hein? Na apostila 4, vocês vão aprender a calcular o valor do G de qualquer planeta, desde que você saiba a massa do planeta e o raio do planeta. Olha que chique! Só que dá uns números meio grandes, mas na hora de fazer as contas, depois fica um negocinho desse tamanho pequenininho, tá bom, gente? Tá? Deixa essa parte do cálculo da aceleração mais para frente, tá? Essa que o professor Caio deve dar para vocês de aceleração é por causa da velocidade que aumenta com o decorrer do tempo. É quando você... Eu queria fazer uma experiência com vocês de variação de velocidade. Só que assim, eu não tenho dispositivos para deixar um objeto assim numa altura, colocar um cano que é assim, para vocês... Não dava para vocês verem a bolinha se movimentando, só escutar o barulho. Aí eu não achei legal. Essas coisas você tem que olhar. Tem outra que dá para você também fazer, é o seguinte: você solta uma bolinha no ar, faz ela rolar pela mesa, aí ela cai no chão, entendeu? Aí vocês têm que olhar no chão e ver que distância ela caiu, que a gente chama de lançamento horizontal. Pena que não vai dar para fazer essas coisas, tá bom? Tá? Ô, Luigi, a massa de um planeta, os cientistas já calcularam, tá? Para você poder calcular a massa de um planeta, você precisa saber o raio, aproximadamente, e o valor do G na superfície e usar a constante de gravitação universal. Deixa isso mais para frente. Não esquenta a cabeça com isso agora, não, tá bom, Luigi? Só parei para falar isso porque você perguntou como se calcula a massa de um planeta. Normalmente, a massa do planeta, em todos os exercícios que a gente faz em física, ele já é dado para a gente, tá? A massa do planeta Terra é muito grande. E o raio do planeta Terra também é muito grande, tá bom? Os cientistas, na época do século XVIII para XIX, na época do Cavendish, do Isaac Newton, que são uns filósofos muito inteligentes, tá? Eles conseguiram calcular aproximadamente e chegaram num valor, tá bom? Tá? Tá certo? Tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês, tá certo? Tá? Bom, continuando. Outra matéria que vai cair na prova de vocês é transformação de tempo. O que é isso, transformação de tempo? É quando você tem o tempo em horas e pede para você transformar em minutos, ou está em horas, pede para você transformar em segundos. Espero que vocês saibam fazer isso. Quem não souber, trata de procurar e descobrir como é que faz. Eu já ensinei vocês. Lembra? 1 hora tem 60 minutos. E tem 1 hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Você usa a regra de 3 para poder calcular, tá joia? Regra de 3. Lembra de regra de 3, né?
A maioria das coisas que a gente estuda em física, em química, não posso nem falar em química, né? Porque os químicos, quando você chega e fala assim, que a lei de Lavoisier e Proust é uma regra de 3, eles ficam muito bravos. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu cheguei, o meu professor estava explicando uma relação matemática na lousa, aí eu olhei para a cara dele, eu falei assim, mas isso aí é regra de 3, eu na minha santa inocência. Ele olhou para mim e falou assim, não, é lei de Lavoisier e Proust. Então eu fiquei com a cara no chão. Imagina eu falar para o professor que ele estava ensinando regra de 3, que na realidade é a lei de Lavoisier e Proust, tá certo? Tá? Então, quando vocês forem fazer conversão de tempo, de minuto para hora, ou de hora para minuto, ou de hora para segundo, vocês precisam saber o quê? Quanto vale de um para outro e colocar o X. E aí nós temos a regra de 3, bonitinho, da conversão. Tá bom, gente? Tá certo? Tá? Ok? Então, ó, presta atenção, quem vai fazer a minha prova essa semana. Se eu não me engano, é uma só. Faça com atenção. Tenha papel por perto para escrever. Se você tiver dúvida, você colocou a resposta e não tem certeza, vai para frente e depois volta naquela questão, mas marca a questão que você teve dúvida, tá? Eu tenho exercícios que tem centímetro por segundo e metros por segundo, naquela relação do tubo. Tem comprimento, transformação de unidades também, tá certo? Tá? Tem um monte de coisa para vocês fazerem. Tá claro? A prova não tá difícil, tá? Mas 10, Sofia. São 10, cada questão vale um ponto, que nem as outras. Tudo bem? As outras do primeiro bimestre não eram 10 questões que vocês faziam? Hein, Sofia? Não eram 10 questões de alternativa? Sofia? Responde, menina. Me deixou... Então, se são 10, cada questão vale um ponto. Então, por isso que, quando vocês fizerem a prova, se por um acaso o resultado for menor que 6, faz a prova de recuperação da outra semana. Deu para entender? Repetindo. Se você fez a prova, porque vocês já sabem na hora quanto vocês tiram na prova, não sabe? Acabou a prova e enviou, você já sabe quanto você tirou. Se você tirou mais do que 6, fica feliz. Mas se você tirou menos que 6, vai fazer a prova de recuperação para aumentar a tua nota, tá joia? Deu para entender, gente? Deu para entender? Oiê! Sim, sim ou não, não? Tem gente que está tentando conectar até agora. Mas é normal, é uma prova comum, Sofia. Provão, vixe, prova é tudo a mesma coisa. Eles têm uma mania de assustar. Vocês se assustam por causa de um tio em cima, uau. Gente, provão e prova é tudo a mesma coisa. Presta atenção. Prova ângulo e prova, essas provas que vocês estão fazendo de online, tem diferença? Tem diferença ou não? Para mim é tudo a mesma coisa. A única diferença é que essas provas que vocês estão fazendo, que eles estão chamando de provão, quem prepara é a gente. E a prova ângulo vem preparado por outros professores de São Paulo. É essa a diferença, é tudo a mesma coisa. Vocês já fizeram a prova ângulo? Mas a prova ângulo sempre foi, não é que é mais difícil, tá, Letícia? É que assim, vocês não têm o hábito de estudar como se deveria. Como? Ué, você faz todas as tarefas da lição de casa? Mas, meu amor, esse ano vocês já fizeram? Vocês só fizeram uma prova ângulo, não foi? Ou já fizeram outras provas ângulo? Fala para mim. Já fizeram 4? Então, por que é difícil? Foi 2. Por que é difícil? Porque você tem que fazer, você estudou a aula de hoje, tem que fazer a tarefa de casa. E antes da prova ângulo, você tem que estudar um pouquinho, revisar. E vocês não têm esse hábito de revisar. A do terceiro e do quarto bimestre, tá? A do segundo bimestre foi difícil também ou só do primeiro bimestre que foi difícil?
Fala, Julinha. Julinha Domingues. Bom, é porque você tem a matéria em dia, tá, Julinha? Se você não achou difícil, é porque você está com a matéria em dia. Quem não tem o hábito de estudar todo dia um pouquinho, tá? Botar as coisas em dia, vai sentir dificuldade mesmo, tá joia? Vocês entenderam que na conversão de unidade tem que saber a ordem certa? Vocês entenderam? Ó, metro, antes do metro aqui vem decâmetro, depois vem hectômetro e depois vem quem? Quilômetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, você vai pular de 10 em 10. Cada unidade pulada vale 10. Deu para entender? Deu? Aí vocês vão perguntar assim, mas conversão de unidade pode usar a regra de 3? Se você souber as medidas de cada uma, pode. Caso contrário, muda a vírgula de lugar e vai cantando. Deu para entender? Pessoal, muda a vírgula de lugar e vai cantando. Tá certo? Vai contando quem você tira do lugar. Então, se tá aqui metro, você quer transformar em quilômetro, você vai andando. Então, ó, metro, muda a vírgula. Andou uma casa, decâmetro. Andou mais uma casa, é hectômetro. Andou mais uma casa. Ai, professora, e se não tiver número? Bota 0. Ó, quer ver? Vou compartilhar a tela aqui, presta atenção. Olha lá. Eu tenho 5 metros em quilômetros. Como é que eu faço isso? Ó, presta atenção. 5. Aonde está cursor é metro. Andou uma casa para a esquerda, é decâmetro, não tem número, bota 0. Andou mais uma casa, é hectômetro. Andou mais uma casa, é quilômetro, e bota vírgula. Você tem isso aqui. Então, 5 metros é igual a 0,05 quilômetros. Sofia, você entendeu, Sofia? Sofia? Sofia, você entendeu? Sofia? Sofia? Olha lá. 7 metros em centímetros. Então, vamos lá, ó. 7. Tem que andar para a direita. 0 para representar o decímetro, mais 0 para representar o centímetro. Então, 7 metros é igual a 700 centímetros. Deu para entender, gente? Deu para entender o que é para fazer? Você muda a vírgula e vai falando que casa que é. Por isso que você tem que saber a ordem correta, quem vem antes, quem vem depois. Por isso que você não pode esquecer. É metro, aqui decâmetro, depois hectômetro, depois centímetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vai mudando a vírgula de lugar. Tá bom? Conversão de horas. 1 hora, 60 minutos é igual a 3.600 segundos. Essa você tem que fazer regra de 3 mesmo. Você coloca na unidade que está pedindo. Tá, Bárbara? Professora, se o número estiver com mais unidades... Não. Vai estar sempre em uma unidade convertendo em outra. Tá certo? Tá? Outra coisa, se por acaso você tiver no perímetro unidades diferentes, tem que escolher uma unidade e fazer o cálculo. Não pode ter comprimento em metro e a largura em quilômetro. Você não pode somar unidades você não pode somar números com unidades diferentes, senão você vai errar. Tem que deixar na mesma unidade padrão. Deu para entender? Aí você tem que escolher. O que é mais fácil? Deixar tudo em metro ou tudo em quilômetro? Tá claro aqui, gente? Foi aí? Foi ou não? Responde. Ai, que difícil. Hein, galera? Responde. Raoni, tá tudo bem aí, Raoni? Raoni? Você tá muito quietinho. Raoni?